Informação tem prioridade aqui no nosso Jogada. E a Adam Bareiro já tá de malas prontas. Arruma a mala e vai-se embora. Foi pra Paracuru e vai-se embora, é o Bareiro. Fala, Fernanda Alves. A Rocha, Cícero na mesa de efeitos. Bom dia, Gata Show, de volta depois desse período aí de festas, mas o futebol não parou e a gente ficou de olho nessa situação, porque o Bareiro é o atleta que tem movimentado essa questão do Fortaleza sobre o mercado da bola. Fortaleza recebeu uma proposta do Boca Juniors de cerca de 3 milhões de euros, mas o clube fez uma contraproposta. O valor lá de cerca de 4 milhões de euros para que o atleta saia e em referente aos 100% dos valores dos direitos, na verdade, do atleta. E aí, com essa contraproposta, o clube aguarda o que o Boca Juniors tem a dizer. Não é uma negociação que vem acontecendo de forma fácil. O Fortaleza não quer perder os investimentos feitos no atleta, sabe da importância que ele tem para o elenco. E a gente fica nessa expectativa. Há uma possibilidade, sim, de que ele mais próxima da saída dele, Gata Show e todo mundo que nos acompanha, mas a gente fica de olho para entender se o Boca Juniors vai aceitar a contraproposta, se vai fazer um outro valor referente ao que Fortaleza fez, como é que será esse diálogo aí entre o clube do Tricolor de Aço e a equipe argentina. Aí, a primeira proposta que eu vi aqui... Só um parênteses, né? Quando a Fernanda fala euros, né? Dólares, né? Dólares, isso. Por causa da moeda lá da Argentina. São 3 milhões, né? De dólares. A primeira informação que a gente teve aqui, quem está nos atendendo é ótimo. Quem está nos assistindo agora, viu, Cícero? A gente está falando sobre a situação de Adam Bareiro. Tá aí, ó. Usava 27, o Lucero foi-se embora e anda camisa 9 do Leão. A princípio, a primeira informação que nós tivemos aqui também, complementando aqui a Fernandinha, era que o Fortaleza também queria uma garantia mais rápida. O Boca Juniors queria parcelar que nem aquela loja acolada de 30, 60 e 90, 120 sem entrada e sem juros, e o Fortaleza não. Eu quero que as parcelas sejam antecipadas, né? Sejam curtas nessa negociação. Para que o Fortaleza está precisando de dinheiro para ontem, né? Exatamente, tem esse ponto também. O Fortaleza pede essa antecipação das parcelas pensando justamente desse ponto financeiro. Já que existe a proposta e é um valor que o Fortaleza enxerga como positivo, quer adiantar esses valores. E aí, só para a gente trazer aqui em reais, quando o Fortaleza comprou o atleta da equipe do River, investiu 9,7 milhões para ter os 50% dos direitos dele junto ao River Plate. E aí, atualmente, nessa proposta em que faz o Boca Juniors de 3 milhões de dólares, como muito bem disse o Alexandre, ficaria cerca de 15,7 milhões na atual cotação da nossa moeda, e o Fortaleza pedindo os 4 milhões, esse valor sobe ali para a volta dos 18 milhões de reais, é o que o Fortaleza quer receber, e também adiantar essas parcelas para ter essas garantias financeiras, pensando justamente na atual situação do clube. O Carpini, com certeza, já falou sobre isso depois da partida, sabe da importância que tem o Bareiro, teme sobre essa saída dele, porque é uma peça de extrema confiança. Bareiro falou sobre isso, sobre ter o agradecimento ao Fortaleza, saber de tudo que o clube tem feito para mantê-lo no elenco, mas todo esse processo de negociação fica ali entre o agente dele, o clube e o Boca Juniors, o Gata Show. Deixa eu passar a bola. Vai, diz. Não, eu ia tirar só eu ia uma chamar dúvida. vocês do jeito que vocês merecem ser chamados. É porque é o seguinte, a gente viu em algumas movimentações que aconteceram do Fortaleza, o valor cheio, o valor bruto, e aí, na verdade, o que ficou pro Fortaleza foi uma parcela. Eu tô citando aqui especificamente o caso lá do Breno Lopes, né? Que foi metade do valor, foi para o Palmeiras, algumas pessoas não sabiam que isso aconteceria. A minha dúvida é, no caso do Bareiro, existe algum percentual para outra equipe? Sim. Ou 100% do valor é do Fortaleza? 50% para o River Plate. 50%. Mas Mesmo caso, Boca, né? o Boca quer comprar os 100%. O Fortaleza tem 50% e o River tem 50% também. Então, no caso, pegaria o valor cheio e o Fortaleza ficaria com metade desse valor. Exatamente. Mesmo caso do Breno Lopes, né? Os homens falaram aqui. Deixa eu pegar logo a opinião deles aqui sobre essa possibilidade de saída de Adam Bareiro. Fernanda continua aqui com a gente. Chama. Quem você prefere, o nosso Cícero na mesa de efeitos? Não, nenhum falou do jeito que tem que falar, não. A Rocha Ordem não. alfabética, ordem alfabética. Ele sabe? Sabe, que é isso? Foi uma boa, Alexandre. Tudo Vai bem, ser Denise? uma boa, Alexandre, essa negociação. Tudo bem, querido. De Adam Bareiro. Boa tarde pra Boa ti, tarde. né? Pro Daniel, pra todo mundo ligado no Jogada Boa. Primeiro Tempo. Terrível, Denise. Terrível? Negociação tenebrosa. Você acha? Terrível, porque primeiro que só de campeonato cearense a inscrição já acabou, né?
Chegaria em uma eventual final sem um centroavante. Mas possivelmente o Fortaleza está querendo segurar ele, pelo menos nas finais, tá? Não segura, não. Segura, Denise. não? Não. O Fortaleza não tem poder de negociação de nada. A gente. Tá brabo o negócio. Não, eu tô falando de forma mais ríspida, mas é óbvio que o clube luta para fazer a melhor negociação possível. Mas um cenário ideal, Denise, o Barreiro não iria sair. O Barreiro é essencial, tecnicamente falando, né? Pro caminhar de uma Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente está falando, Denise, de uma posição extremamente difícil também, né? A grande questão é que o Fortaleza ele está numa situação em que financeiramente ele precisa fazer esse tipo de negociação. Ele precisa lutar para receber o mínimo, que é o mesmo tanto que ele investiu. Porque, como bem foi externado aqui, né? O Fortaleza tem direito a metade desse valor. Se ele comprou o Barreiro por 10 milhões de reais, né? 9 milhões e 800 mil reais, e ele vende o Barreiro atualmente a negociação do Barreiro é 15 milhões de reais, a primeira proposta, né? 15 milhões. Ou seja, ele ganharia 7,5. É abaixo do valor que ele mesmo investiu ano passado, né? Basicamente, 8 meses que ele está aqui, 6 meses, é um intervalo curto de tempo em que ele se consolidou rapidamente, né? Como um destaque do Fortaleza. Então, o Fortaleza está tentando receber o mínimo. Porque outras operações que o Fortaleza fez esse ano, elas foram de graça. Sim. No sentido de que havia dívida com o jogador e naquele momento era muito importante você aliviar a folha salarial. Então o Martínez, se gastou 8 milhões, saiu de graça. O Lucero, que pagou 10 milhões de multa na FIFA, saiu de graça. Esse movimento aconteceu. Então, no fim das contas, né? Realmente é uma situação difícil para lidar, mas é uma necessidade. E acho que tem outro detalhe nisso tudo também, né, Denise? Que é o próprio sentimento do jogador, né? Poxa, o Boca Juniors está chamando a atenção. O Boca Juniors vai disputar a competição internacional, né? Tá na primeira divisão, cenário lá, divisão né? do futebol argentino. Fortaleza não está mais. Ele quer ir para a Copa do Mundo, né? Então, óbvio que tudo isso entra em cena. A grande questão, Denise, é que tem um detalhe. Olhando todos os veículos da Argentina, tem um detalhe que a gente tem falado pouco sobre ele. A janela da Argentina fecha sexta-feira, Denise. A janela de transferências fecha dia 20 de fevereiro. Então, basicamente, o Boca ele tem hoje e amanhã para resolver isso. Então, se o Barreiro for negociado, a chance dele disputar um eventual final do Campeonato Cearense é mínima. Aí vai ser GB e Kaique, né? As opções que o Fortaleza teria. Financeiramente, né, para o clube nesse momento é importante, mas tecnicamente é uma perda irreparável, porque o clube não vai ter o mesmo valor para ir ao mercado comprar outro jogador, como fez quando precisava de um centroavante, foi lá no River Plate e comprou o Barreiro. Então tem esse detalhe, né? O Boca ele corre contra o tempo por conta disso. Pela Se a janela fechar, fecha né? sexta-feira, ele precisa, igual o Fortaleza, receber a documentação, trâmite, fazer os exames no jogador. Então, o fato do Barreiro ainda estar treinando pode ser um indicativo de que essa negociação o Fortaleza está lutando para ganhar um pouquinho mais, né? Aí cabe ao Boca tentar resolver isso ou então cortar o Barreiro e arrumar um outro centroavante lá pelo futebol argentino. Por que ele está tão desesperado? Porque o Cavani vive um momento técnico muito ruim. O Merentiel, que é o outro centroavante, ele acabou não fazendo nenhum gol esse ano, né? Ele não balançou as redes, então vive um jejum muito grande. E o Jimenez, que é o terceiro centroavante, vai precisar fazer uma cirurgia de pubalgia, né? Então, por conta desse problema cirúrgico, ele tá fora também. Que ele procure alguém por lá, né? Não, ele tá procurando alguém, né? Então, é uma negociação que tem o desespero do lado do Boca, tem o Fortaleza lutando para receber o mínimo, mas no fim das contas, a operação acontecendo, pode até ser que financeiramente seja importante para o orçamento do Fortaleza. Mas tecnicamente... Futebol falando. É muito ruim, porque ele é até o artilheiro da temporada. Verdade, viu, gente? E logo num momento decisivo aí também para o Fortaleza. Daniel Farias aqui com a gente. E aí, Bia? A Bia, depois que pulou o carnaval, chegou daquele jeito. Fala, Daniel Farias. Se o homem fosse embora, Daniel. Tem que mandar a Toninha trancar o Barreiro lá, o paraguaio, lá dentro do banheiro. Em vez de abrir o portone, ela tem que fechar o portone, né, não, Denise? Bom dia pra você, bom dia pro Alexandre, pra todo mundo ligado no Jogada Primeiro Tempo, sem dúvida alguma. Seria uma perda muito grande pro Fortaleza. A gente tá falando de um cara, Denise, que embora o início de trajetória dele no PC não tenha sido tão animador, a partir do momento que ele engrena pelo Fortaleza, ele se torna uma peça muito importante pro time. Tanto é que aquela arrancada, a gente lembra,
Se o Fortaleza chega na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro ainda com chances, naquele momento, né, de escapar do rebaixamento, que acabou não se confirmando, muito se passou pelo Barreiro, que fez gols decisivos, que fez gols que deram resultados ao Fortaleza, e nesse início de temporada a tônica do Fortaleza não mudou. O Barreiro continua sendo um jogador não apenas importante, mas ele é um jogador decisivo para o Fortaleza porque ele faz gols que dão resultados ao Fortaleza. Então, para uma Série B, Denise, essa característica, esse tipo de jogador é muito importante. A gente já viu várias equipes de Série B que subiram ou conquistaram acesso à Série A do Campeonato Brasileiro justamente amparadas principalmente por um grande centroavante, um grande camisa 9, que foi goleador, que fez muitos gols. Então, a gente está falando de um setor que é o setor mais problemático do Fortaleza. Agora a gente está vendo uma perspectiva de melhora. No último jogo a gente já viu Luiz Fernando jogando, vimos o Vitinho marcando gol, mas muito ainda da produção ofensiva do Fortaleza passa pelos pés ou pela cabeça, né, do Barreiro, que é o artilheiro do Fortaleza, é a principal arma ofensiva. E imaginar um cenário em que o Fortaleza já tem dificuldades ofensivas, perdendo o seu principal homem de referência, seria um cenário preocupante para o restante da temporada. E a gente sabe, nós já estamos acostumados a falar isso e a tratar essa realidade, que contratar jogadores para essa posição é uma missão difícil. Não é fácil você encontrar um centroavante que seja bom no futebol, que seja acessível do ponto de vista financeiro e que se adapte rápido ao seu time. Então, assim, eu tô aqui prevendo ou imaginando a dificuldade que o Fortaleza teria para conseguir contratar um outro centroavante que conseguisse repor a altura ou então próximo daquilo que o Barreiro é. Não é uma missão fácil, então, se for para sair, que seja de fato em condições financeiras que agradem ao Fortaleza. Por isso ele está tentando aí com que o pagamento não seja parcelado, seja à vista, seja de uma quantia que ele não tenha prejuízo. O Alexandre citou aí, em relação ao que ele pagou no momento da chegada. Tem que colocar tudo isso na balança, porque, repito, perder o Barreiro não seria bom para o Fortaleza, que tem dificuldades ofensivas, e peças de reposição seria uma missão um pouco difícil você encontrar um substituto. Denise, o Roberto Maia tá até falando uma situação aqui, ó. Que ele tá pontuando. Não estaria esse bafafá todo se o Barreiro não quisesse sair. E quando o jogador quer ir embora, melhor negociar. Apesar disso, Roberto, eu acho assim, né? Eu não posso falar pelo Barreiro. Mas assim, eu acho que é super natural e legítimo caso ele deseje sair. Sim. Porque ele tá recebendo uma proposta para voltar pro futebol argentino, foi onde ele teve a sua melhor fase. Uhum. Ele vai jogar em um time, né, de extrema expressão. Todo mundo vai ver o momento em que o time está precisando também, né, de um centroavante. Ele pode facilmente, né, através desse holofote, cumprir o seu objetivo pessoal, que é chegar na Copa do Mundo, é o desejo dele. E a Liga, né, a primeira divisão argentina tem mais holofotes do que a segunda divisão do futebol brasileiro. O problema aí é o rebaixamento, né? Você cair de divisão gera isso. Agora, paralelo a isso, Roberto, eu não acho que o Barreiro é antiprofissional em nenhum momento. Não, Porque naquele jogo, Denise, jogo passado do fim de semana, Clássico das Cores, o Barreiro já sabia da negociação. Sim. Nós fomos, a imprensa, né, acabou trazendo aquilo à tona no dia anterior. Se a gente sabe no dia anterior, o empresário e o staff dele já sabia antes. E o Barreiro foi pro jogo, o cara jogou muito bem, não fugiu do jogo em nenhum momento, né? Balançou as redes, esteve todos os minutos em campo, não foi substituído. Ao fim do jogo, respeitou o Fortaleza, né? Falou sobre o Fortaleza e tá nesse momento treinando. Estava nas imagens de treino do Fortaleza do Carnaval, meu amigo. Então, assim, profissional Barreiro é. Esse ponto aí, realmente, em diversos momentos... Não entra em questão, né? Em diversos momentos a gente sabe. Jogador recebe proposta, pede pra não jogar, ou faz corpo mole, ou não sei o quê. O Barreiro não fez isso. Agora, se a proposta for concretizada no interesse ali do próprio Fortaleza, né? Se o próprio Fortaleza se coloca na condição de precisar aceitar, aí realmente que o jogador seja feliz em outro canto. O que é que você acha, torcedor do Fortaleza? Participa aqui com a gente no 988-87-1306. Manda sua mensagem pro nosso YouTube também. Será uma boa negociação para o Fortaleza? E falando de futebol, não só em dinheiro, hein, torcedor? O que é que você acha a possibilidade da saída de Adam Barreiro para o Boca Juniors? Enquanto você participa, a gente fala do Vozão de Porangabuçu, porque o Moza tá utilizando as peças e quem sabe podemos ter novidades
unidades no domingo contra o Floresta. É isso, Samuel Conrado? A nossa aposta é essa, hein, Samuel?